Muito bem, senhoras e senhores, começando aqui mais um programa Mercado Business, como sempre um bate-papo muito bacana que temos aqui na plataforma Play Hits TV, você que nos acompanha todas as manhãs na Rádio Hits FM 103.1 e aqui também no nosso braço digital da Hits FM, que é a plataforma Play Hits, esse canal que a gente tem sempre esse encontro, né, falando de negócios, empreendedorismo e outras coisas importantes para o seu dia a dia, para a sua vida. Hoje a gente recebe Jairo Martiniano, esse cara fantástico, formado em psicologia e gestão de negócios, para conversar um pouquinho da sua carreira, da parte dele de psicologia, gestão de qualidade, liderança e muito mais. Jairo, seja muito bem-vindo. Obrigado por você aqui com a gente na Play Hits TV. Prazer, André. Prazer estar aqui. Muito bom. Estava ansioso para estar aqui com você hoje. Que bom, então, Jairo. Jairo, eu tenho o prazer de participar com você lá na mega imersão que as meninas sempre fazem, a Dani e a Luciana, e me chamou muita atenção o seu desempenho. Eu só conhecia de ouvir falar, né, no seu talento. E você é um cara realmente especialista em liderança, em comportamento de pessoas e muito mais. Explica pra gente como foi que tudo começou na sua carreira, Jairo. Bem interessante essa pergunta, porque na realidade eu sou psicólogo de formação, sim, né? Sim, então eu comecei trabalhando em empresas na área especificamente, né? De setor de recursos humanos. Então trabalhando sempre com gente, então eu estou há 28 anos só trabalhando com gente. E aí eu fui para o braço da parte de desenvolvimento, a parte especificamente de treinamento de pessoas. E dentro desse contexto eu vi que também tinha um viés aí bem interessante, que era a formação, falar de forma mais divertida de assuntos sérios. Então hoje eu tenho um projeto chamado Stand-Up Corporativo, que é exatamente esse projeto de levar conteúdo sério, mas de forma divertida e de forma animada. Que eu acredito muito que a gente aprende mais quando a gente sorri. A gente aprende mais, a gente se conecta muito mais através de storytelling, de histórias, né? E aí eu virei um estudioso de comportamento dentro das organizações para ver, porque não tem coisa mais engraçada do que as organizações. Você está numa reunião, se você começar a observar os comportamentos, são comportamentos muito engraçados e são repetitivos, né? De empresa para empresa, a gente acaba tendo alguns comportamentos que são até parecidos de pessoas, né? Porque gente é gente em qualquer lugar, né? Independente do cargo, independente de onde ela esteja, ela é gente em qualquer lugar. Então, aconteceu, né, de eu ver, e aí eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que viu uma palestra minha e falou assim: sua palestra é engraçada, parece comédia. Eu disse, mas eu não quero levar comédia para o ambiente corporativo. Eu disse, mas podia levar uma coisa de um stand-up corporativo. E aí eu registrei esse nome, uso esse nome até hoje, e estou há mais de 10 anos com esse projeto rodando no Brasil, fazendo stand-up corporativo. Amo fazer isso. Mas nem sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim. A gente tinha Em 1970. 71 nasci, 71, por aí. Como foi? Mas fala um pouquinho do teu início, da tua juventude. Você sempre foi um cara que galgava ser o que? Não, eu vou querer ser jogador de futebol. Não, eu vou dizer a você vai morrer de rico com o que eu desejava ser. O grande sonho da minha vida era ser locutor de rádio. Mentira, é um concorrente aqui. Corta, vamos tirar a entrevista. Paulinho, pode cortar a entrevista? Que é isso, Jairo? Confiando em você, que você viria pra cá. Não consegui ser locutor de rádio, né? Não consegui de jeito nenhum, mas essa é uma coisa que sempre me fascinou. O rádio sempre me fascinou, porque o rádio sempre fez parte da minha vida. Então, essa coisa da comunicação sempre fez parte da minha vida. Eu gosto muito. Mas eu me via sempre muito tímido para fazer isso, né? Até que começando a trabalhar, né, nas empresas como instrutor de treinamento, né, começando por ali com as entidades que davam, que faziam, né, essa prestação de serviço para dentro das indústrias. Então comecei a ver que eu tinha jeito para esse negócio. E aí eu fui me aprimorar, fui atrás de fazer curso, de oratória, fazer curso de entender um pouquinho como é que o adulto, né, um curso que a gente chama de andragogia, entender como é que o adulto aprende. E com isso eu fui me especializando e cheguei até onde eu estou, e eu digo que a gente não para, né? É um contato. Estar no palco, estar em contato com as pessoas é algo que me fascina, é algo fantástico para mim. Mas, Jairo, me explica também um pouquinho assim. Você é pernambucano? Pernambucano, raiz da gema. De onde? Eu sou de Recife. Recife mesmo? Sou de Recife. Ah, tá. E aí você tem filho de mais... Tem mais irmãos? Eu tenho, na realidade, lá em casa são 4 homens, né? São 3 irmãos que eu tenho, né? E nenhum foi para esse lado, nenhum foi para esse caminho. Tem um que trabalha com eventos, outro trabalha com representação comercial, outro trabalha em uma empresa privada. Então, assim, ninguém foi para esse lado. Então, o único que se desviou do caminho normal fui eu. Seus pais?
Meus pais são vivos ainda, né? Sim. Eles são separados, mas eles, né? A gente se dá muito bem, mas eles, meus pais, meu pai sempre foi da área comercial e minha mãe sempre foi do lar. Então ela viveu para cuidar dos filhos até hoje. Nós somos os meninos dela, né? Explica um pouquinho dessa questão da gestão de qualidade. Que qualidades, quais são essas qualidades que você, que é uma pessoa preparada para isso, você pode destacar quando você é chamado ou contratado para fazer com que as empresas e os negócios possam serem geridos de uma forma com mais qualidade, né? Quando a gente fala, André, da palavra qualidade, ela Sim. é muito subjetiva, né? O que é qualidade para você não é qualidade para mim. Quando a gente fala da gestão da qualidade, é a gente ter o básico, que é prestar um serviço ou entregar um produto com base na expectativa ou acima da expectativa de cada cliente. Sim. Então, quando a gente fala de gestão da qualidade, a gente fala especificamente de gerir um processo de qualidade interno na empresa para que a gente possa entregar aquele produto ou aquele serviço dentro de padrões que são aceitos, tá? Pelo menos são padrões que são desenvolvidos, padrões técnicos que são aceitos, né? E que são essenciais para aquele produto ou para aquele serviço. Essa é uma linha da gestão de qualidade. Eu trabalho com a gestão de qualidade na linha de levar mais qualidade para as relações. Então, eu acredito que uma relação de qualidade faz com que as pessoas entreguem, né, a produtividade e entreguem o seu trabalho de uma forma melhor. Então, uma das coisas que eu mais prezo é que bem-estar é que causa, né, uma melhor qualidade de serviços e de produtos. Então, quando a gente vai para uma loja que a gente é bem atendido, a gente diz assim, que qualidade de atendimento? Significa dizer que naquele ambiente há um bem-estar das pessoas. Eu não consigo atender bem quando eu não estou me sentindo bem. Então, isso para mim é um pré-requisito, para mim é primordial. Então, quando eu faço muita formação de líderes por aí, pelo Brasil afora, eu falo que o gestor tem que ser uma pessoa positiva, para que a equipe seja positiva, para que o atendimento seja positivo, para que o cliente tenha uma experiência positiva. Ver como é que a cadeia funciona. Eu não consigo trabalhar num lugar onde eu tenho um líder que não me respeita, um líder que eu não confio, um líder que eu não gosto de estar com ele. Com isso, se eu estou no ambiente com pessoas que eu não gosto, eu não tenho como atender bem. A minha vontade é ir embora imediatamente, estar em casa e estou lá por uma necessidade financeira. Quem trabalha por uma necessidade financeira não trabalha bem. E a chance de adoecer é muito alta. Tá? A gente conhece, acho que quem está aqui acompanhando a gente, Sim, conhece pessoas que saíram do trabalho que estão para ganhar menos em outro trabalho, mas para ir para um ambiente melhor. Não era questão do dinheiro. É verdade. Então, quem alega que você quer mais qualidade e paga melhor, não tem nada a ver. Não é pagando mais, é trazendo as pessoas para um ambiente saudável, um ambiente que as pessoas queiram estar. E ambiente saudável é aquele ambiente onde tem respeito, onde tem possibilidade de crescimento, onde tem reconhecimento, né? Então, isso junto faz com que você consiga trabalhar bem e entregar bem. Então, para mim, bem-estar traz produtividade e traz qualidade. E essas regras nessa gestão da qualidade se aplica também na vida pessoal de cada um de nós? Com certeza. Quando a gente fala do âmbito qualidade no trabalho, a gente fala de qualidade de vida, né? Então, o que é que estão se batendo muito hoje falando de qualidade de vida? E qualidade de vida nada mais é do que eu estar me sentindo bem com quem eu sou, estar me sentindo bem com o que eu faço, estar me sentindo bem com o que eu tenho conquistado. Então, e muita gente diz assim, Jairo, eu já estou com 50 anos, eu não sei o que eu quero da vida. Isso não tem problema. Você só precisa saber o que é que você não quer. É verdade. Tá? Porque a gente, às vezes, não sabe o que quer, mas a gente tem que ter certeza daquilo que a gente não quer. Né? Então, isso para mim é básico. Então, quando a gente fala em qualidade, especificamente na área pessoal, é a gente hoje buscar, primeiro, estar ao lado de pessoas que são, eu gosto muito de dizer isso, estar ao lado de pessoas que são leves, pessoas que são animadas, pessoas que são divertidas, mas pessoas que estão disponíveis para te ouvir, para te acolher, para te ajudar. Né? É muito bom de vez em quando estar com a turma para conversar besteira, faz parte, mas se a gente puder utilizar o tempo da gente para estar com pessoas que são positivas, pessoas que são leves, pessoas que gostam, né, da vida, que gostam de viver e que não trazem só para o ambiente da conversa desastres, problemas, né, faz com que a gente comece a aumentar o nosso processo de qualidade. Então, quando você tem, por exemplo, uma relação com alguém que não te admira, uma relação com alguém que não gosta de estar ao seu lado, essa relação não é uma relação de qualidade. Você, no mínimo, vai adoecer com essa relação. Né? E eu gosto de falar muito isso. Não espera doer para pular fora de uma relação que está te fazendo mal. Não espera acontecer nada ruim. Sim. Sai antes. Sai numa boa, sai tranquilo,
mas vai viver ao lado de pessoas que te admiram, que gostam de você, que te ajudam a ser melhor do que você é. E eu digo que se a gente tiver alguém que ajuda a gente a ser 1% melhor todo dia, ao passar de um ano, a gente está muito melhor do que a gente era. Sem dúvida, Jário. E a psicologia na gestão de negócios, como você utiliza essa prática com essa sua vasta experiência? Estou vendo aqui 28 anos de experiência com pessoas, inclusive, né? Como é que é a psicologia na gestão de negócios, Jário? Bom, a psicologia foi o meu primeiro curso, né? Quando eu fui fazer psicologia foi porque eu queria, na realidade, eu trabalhava numa agência de emprego, eu era contínuo, era office boy na época, numa agência de emprego, e eu comecei a ver essa questão das seleções, de acompanhar as pessoas e tal, e eu fui fazer psicologia. Meu pai já trabalhava numa indústria e ele fazia a seleção, mesmo sem ser psicólogo, dentro de uma indústria, não era um pré-requisito na época. E aí eu fui fazer e vi que a psicologia tem um ramo, né, tem uma linha chamada psicologia organizacional, que é para as empresas. Na época, a gente servia um pouco como psicólogo clínico dentro da organização, a gente atendia os problemas pessoais e a gente também dava suporte nos processos de admissão, nos processos de contratação, de acompanhamento das pessoas, né? Depois isso, com o tempo, mudou e o psicólogo hoje organizacional, ele trabalha muito voltado, né, para uma parte de acompanhamento, de desenvolvimento de competências e também da saúde mental. Hoje está muito em voga, após a Covid aí, a gente tem empresas, inclusive, que tem setores de saúde mental sendo instaurados, sendo estruturados dentro da organização. E aí o psicólogo começa a fazer um trabalho que é um pouquinho diferente do trabalho que ele fazia dentro da organização, que é um trabalho também da melhoria da saúde mental. O psicólogo não fazia isso dentro da organização de uma forma muito estruturada. Hoje, a gente tem alguém que trabalha especificamente com recursos humanos, com seleção. Dentro do recursos humanos, a gente tem um outro braço chamado desenvolvimento humano organizacional, que é a parte de desenvolvimento e treinamento. E a gente tem outra parte agora chamada saúde mental. Então, o psicólogo ele pode atuar nessas 3 áreas. Mas você monta uma empresa, quando enxerga em você, contrata o Jairo Martiniano para ocupar esse espaço dentro de uma grande indústria, uma empresa, você consegue montar uma equipe, deixar pronta essa equipe, você dá esse treinamento. Como é que funciona a sua... Eu sei que você é um cara muito competente e capaz, mas você deixar, até porque tem teu nome em jogo, a gente sabe que você zela por isso e a gente sabe a qualidade que o profissional Jairo Martiniano é. Você deixa essa empresa capacitada, monta a equipe, você tem um time já. Como é que funciona, digamos, o Jairo Martiniano empresa? Empresa, vamos lá. Hoje, a minha empresa, ela funciona basicamente com 4 pilares, que são 4 produtos. O produto do stand-up corporativo, que é essa palestra mais animada, divertida, com conteúdos... Que foi a que eu vi lá na Mega. Que foi a que você viu na Mega. Um trabalho de formação de líderes, então tem um trabalho de 32 horas de formação gerencial. Então, assim, pegar os líderes que são líderes iniciais, colocar ele dentro de uma estrutura de liderança, aprender comunicação, aprender feedback, aprender a lidar com as pessoas, aprender a contratar, aprender a demitir. Então, dentro desse processo, existe um trabalho de coach, que é um trabalho especificamente de melhorar as competências específicas dessa pessoa dentro daquilo que ela está desenvolvendo, e um quarto trabalho, que é um trabalho de mentoria. O que é o trabalho de mentoria? Como eu já fui gestor de algumas empresas, eu divido a experiência de ter sido gestor com pessoas que ainda não são. Para quê? O trabalho do mentor, basicamente, é um trabalho de ajudar essas pessoas a pensar outras perspectivas, porque eu já estive lá. Então, quem já esteve lá, sabe o caminho, sabe as dores e ajuda a pessoa a não passar por essas dores. Quando você me fala, Jairo, uma empresa que se interessa por um projeto desse, me procurando, eu vou estar indicando também um trabalho de consultoria. Hoje eu não faço mais o trabalho de consultoria, mas eu indico profissionais que vão ajudar as empresas a estruturar esse processo. Um dos pontos que eu sempre gosto de chamar a atenção, André, é que, às vezes eu tenho uma empresa, por exemplo, eu tenho um restaurante, eu vim de uma outra estrutura como garçom, virei gerente do restaurante e abri meu próprio restaurante. Eu sou muito bom como empresário, tá? Eu, às vezes, sou muito bom como empreendedor, mas eu não sei gerenciar pessoas. Eu tenho que contratar alguém para fazer esse projeto. Então, eu digo assim, cada um no seu lugar. Assim como eu contrato um chefe de cozinha, porque eu preciso de pratos mais elaborados, eu preciso contratar alguém da área de recursos humanos que consiga avaliar as pessoas melhor do que eu, acompanhar essas pessoas melhor do que eu, porque às vezes eu não sei fazer um processo seletivo, às vezes eu não sei acompanhar as pessoas da forma que deveria. E o que acontece com a empresa? Eu começo a contratar gente e demitir gente, contratar gente e demitir gente. Eu nunca consigo estruturar a empresa, porque eu estou sempre contratando e demitindo, contratando e demitindo. E digo assim, mas fulano me dá muito trabalho. Talvez você tenha contratado a pessoa errada. Tem uma coisa que eu gosto de falar, é que quando a gente explora o talento da pessoa,
ela consegue fazer o melhor dela. Então, qual o talento das pessoas que trabalham com você? Você já pegou alguém para fazer uma avaliação, por exemplo, de potencial e dizer assim, olha, essa pessoa aqui, ele é um garçom, mas ele não é muito bom atendendo. Ele é melhor fazendo esse tipo de trabalho, então vamos direcionar ele para cá. Esse aqui, ele é chefe de fila do meu restaurante, mas ele não é bom de chefe de fila. Sabe o que ele é bom? Ele é bom de estar no estoque, ele gosta de arrumar as coisas. Veja, é um time de futebol, eu vou arrumando as pessoas nas suas posições. Elas vão jogar melhor na posição. Agora, eu não tenho essa expertise para entender e identificar essas coisas. Eu preciso contratar alguém. Então, o trabalho da consultoria, o trabalho do profissional que você contrata para fazer isso, é porque você não tem competência para fazer. Eu digo para você, empresário que está vendo a gente, não tem nenhum problema ser incompetente em alguma coisa. Você é competente em outras coisas que ninguém consegue, né, superar você até. Mas em outras, você é incompetente. A gente precisa ter consciência das incompetências. Tem coisa que eu não sou competente. Eu, por exemplo, amo ler, amo estudar, adoro cozinhar, adoro música, mas eu não tenho competência, por exemplo, se chegar um móvel lá em casa com o manual não sei montar. Eu vou chamar alguém que é montador de imóvel para montar, porque eu não vou conseguir montar. A última vez que eu tentei montar, sobrou peça e eu não sei de onde era. Até hoje eu não sei de onde eram essas peças. Então, assim, tem coisas que você tem que ter consciência, eu não tenho competência. Mas eu vou pagar. Não, você não vai pagar, você vai investir para ter aquele produto ou aquele serviço bem feito, né? Porque você gasta muito mais. Se você for montar e estragar o móvel, você gasta muito mais do que contratar alguém para fazer. Então, é muito importante entender esse processo. Eu não sou bom em tudo. Eu digo sempre para os gestores, olha lá para você e escreve para mim. Onde é que você é bom? Agora, onde é que você não é bom? Porque, não, Jair, eu não consigo ver onde eu não sou bom, porque a minha história é ótima, eu sou bom em tudo. Não dá. A gente tem que ter... Existe um livro muito interessante chamado A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E ela fala exatamente nesse processo. A gente precisa ter ideia da nossa vulnerabilidade. Eu sou vulnerável aqui eu sou vulnerável, aqui eu não sei. Aqui eu não consigo. Ótimo, vamos buscar competência, vamos buscar desenvolver isso, né? Porque quem diz que sabe tudo, assusta a gente. Você acha que, inclusive, é por causa disso que teve essa explosão de coach, agora todo mundo é coach? Porque os meus coaches da época eram meus professores, né? Sim, Ou seja, todo mundo que vem da palavra treinador, enfim... O porquê disso agora, Jairo? Você com sua experiência, eu sei que você tem, inclusive, certificação internacional. Isso. Mas você não acha que virou uma exploração virou um negócio, não que não possa ser um negócio e não que as pessoas não possam trabalhar em cima disso, mas não vou dizer banalizado o nome agora, mas virou uma coisa como se você tivesse um selo de qualidade. Se você, opa, sou coach, mas eu sou coach e eu não sabia que nem eu era. Explica um pouquinho disso. Como que você enxerga? Muito, muito interessante. Bom, eu tenho uma visão muito diferente, né, de algumas Não estou falando mal de quem dos treinamentos, das mentorias. Não, eu entendo perfeitamente. Eu fiz o primeiro curso de coach em 2009. As pessoas nem sabiam direito o que era coach na época. Eu concordo com você. O que acontece, no meu ponto de vista? Tu fez aqui, foi não, em Recife? Eu fiz fora de Recife. Mas eu vou te dizer... Quem era o teu coach? Eu fui da SLAC, da Sociedade Latino-Americana de Coach, meu primeiro curso foi em 2009. A SLAC é uma das entidades mais sérias em São Paulo, das mais sérias que eu conheço, né? Tem lá o grande mentor Sullivan França, que depois do primeiro curso de coaching, eu já fiz 5 cursos com ele, então assim, eu fui até o máximo, o Master Coach, e por último agora fiz o Team Coach, que é o coaching para equipes. Deixa eu te dizer, o que acontece... Ele desculpa interromper, ele é que quando a pessoa não pode ir até São Paulo, ele vai até as cidades e faz alguns cursos. Ele faz alguns cursos. Tem umas coisas, algumas coisas rápidas. Faz sim, faz os cursos mais rápidos. Os módulos, né? Alguns módulos. Eu posso te dizer que assim, o que aconteceu, essa explosão, é como tudo o que acontece, que, por exemplo, a gente começa a ver uma pessoa fazer um curso e essa pessoa tem um talento, essa pessoa, além do talento, ela é uma pessoa... dedicada, ela é uma pessoa que consegue ter disciplinada, e ela consegue se dar bem com isso. E às vezes é uma pessoa que faltava só entender o que precisava na vida dela para ela se dar bem e começar a ganhar muita grana, e ela entende, e isso o coach proporcionou para ela. Ela começou a atender pessoas, ajudar essas pessoas a serem melhor, e ela começou a ganhar muita grana. Então outras pessoas começam a ver, opa, isso aí pode dar dinheiro. Então começa todo mundo a achar que vai ser igual a essa pessoa, que vai sair de um curso, já vai direto ganhar dinheiro. Aí essa pessoa não tem disciplina, essa pessoa não estuda, essa pessoa começa a inventar
produtos em cima de um processo de coach para ganhar dinheiro. E muitas vezes a pessoa que está pagando, ela vai pagar achando que também vai mudar a vida dela, só que essa pessoa que está lá fazendo atendimento, ela não tem experiência, ela não tem dedicação, ela não tem estudo, ela não tem competência muitas vezes e diz, não, mas eu tenho uma certificação. Tem, tirou a certificação, mas é como uma pessoa que tem habilitação. Ela tem habilitação, mas ela não dirige bem. Ela tem habilitação, mas ela não pega o carro no BR porque ela diz que tem medo. Então, ou seja, o trabalho de coach vai além da certificação. Ele é um trabalho de muita escuta, ele é um trabalho de muito estudo, ele é um trabalho de muita competência. Porque eu digo, André, todas as vezes que a gente está mexendo com a vida de alguém, isso é um problema. Eu posso, através de uma conversa, desconstruir a história de uma pessoa. E quem vai construir ela de novo? Eu posso, através de uma conversa, fazer a pessoa sair dessa conversa muito mal, ao invés de sair bem. Eu posso mexer em coisas que essa pessoa não estava preparada para mexer. Então, assim, quando a gente fala em mexer com alguém, em trazer um projeto de vida para alguém, isso é muito sério. Isso não é uma coisa simples. Isso é uma coisa muito difícil e delicada. Eu digo qualquer conversa que você vai ter com alguém, que eu digo que conversas mais difíceis, elas precisam ser mais bem elaboradas, é porque o que eu falo, eu posso ferir. O que eu falo, eu posso trazer o que eu chamo de fratura emocional. Eu posso fraturar emocionalmente você, e você diz assim, poxa, ele falou de uma coisa que ele não sabe a minha história. Como é que ele me julgou? Como é que ele me criticou? Ele não sabe a minha história. Então, ao invés de ser um processo construtivo, o trabalho de coach acaba sendo um processo de desconstrução. E isso é muito ruim. Então, respondendo a tua pergunta, houve essa explosão porque todo mundo achou, e aí a gente tem coach de tudo. Coach de relacionamento, coach financeiro, coach espiritual, coach de adolescente, coach de terceiranista, coach, é tudo. Tá? E aí você começou a se ver que poderia se ganhar dinheiro com tudo. Eu vi um projeto que era coach do sono, as pessoas que tinham insônia. Gente, desculpa. Quem tem insônia vai para o médico, né, entende o que é, pode ser um transtorno de ansiedade, o psiquiatra vai lá, receita um remédio e você vai dormir. Então, assim, um coach de sono para te ajudar a dormir. Cara, a Organização Mundial de Saúde diz uma coisa que para mim é perfeita. A gente, para ter uma vida saudável, precisa de 3 coisas. Comer bem, fazer uma atividade física e dormir bem. Essas 3 coisas combinadas, você tá de boa. Né? São coisas que hoje o profissional ele tem que se disciplinar para fazer isso, porque geralmente a gente não come bem. É verdade. A gente não dorme bem e a gente é sedentário. Ou seja, a gente não faz nada certo. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ô Jairo, você, como é que você, a gente falando sobre essa questão, você disse que pode prejudicar alguém numa conversa, mas você fala no sentido proposital, o coach ele tem o poder de propositalmente machucar uma pessoa, obviamente com interesses, né? Eu acho, ele precisaria de um médico, um psicólogo, mas sim, beleza, você está prejudicando o Jairo psicologicamente ou uma conversa, mas com algum interesse ou a troco de nada? Aí entra... Eu não posso dizer para você que não, existe ou não existe. O que eu posso te dizer é que, muitas vezes, sem perceber, ele pode mexer, sem perceber... Tocando num tema e esse coincidentemente bater com alguma ferida do passado, daquela pessoa, alguma lembrança que possa machucar. Um ente que já partiu, né? Isso. Ô, Jair, me veio alguma coisa na cabeça aqui agora. Eu vi uma matéria sobre... Você vai saber, não vou saber encontrar a palavra certa, eu vou dizer o que eu queria perguntar, mas não era o que eu gostaria de dizer. Certo. Existe coach de luto? Porque não tem aquele negócio do luto, né, da pessoa... Olha, tem um nomezinho, rapaz. Psicologia do luto. Eu não, veja só, o trabalho da psicologia da perda, né, e é interessante quando a gente trabalha esse processo, né, eu entro em luto quando por exemplo, eu posso perder meu trabalho e ter um luto, eu posso me separar e ter o luto, eu posso ter o luto da perda física da pessoa, né? Então eu posso ter vários lutos, né? Quando a gente fala em coach de luto, talvez seja um coach, especificamente eu nunca ouvi falar, mas talvez seja alguém que trabalhe esse pós-perda com você, né? Para te preparar para viver sem aquilo que você vivia, né? Estar sem aquilo que você tinha. Então, basicamente pode ser isso, mas assim,
São várias coisas, né? Eu tenho um colega que ele lançou um projeto chamado Coach do Absurdo. Então, assim, ele de vez em quando manda pra gente uns coaches, assim, coisas absurdas, né, que acontecem. Então, é muito interessante. Mas, assim, André, todo trabalho, eu considero, de qualquer pessoa, eu quero procurar um coach para mim. Procura alguém sério, procura alguém que tem histórico, procura outras pessoas que já fizeram um coach com essa pessoa. Eu quero fazer uma mentoria. Procura alguém que já fez mentoria com essa pessoa, conversa. Por quê? Às vezes, uma pessoa que se dá bem num projeto, num processo, a outra não se dá. Então, você me indica um médico que você ama e eu não gosto. É verdade. Então, você diz assim, André, eu não gostei dele, mas, cara, ele já me acompanha há tanto tempo, mas eu não gostei. Pode ser que eu tenha pego ele num dia que ele não estava muito bem. Então, naquele dia, coincidiu de eu ir, né? Então, a gente, às vezes, indica um profissional para uma pessoa e a pessoa não gosta. Mas a gente ama esse profissional. Então, assim, procura, primeiro, ter um histórico, estudar quem é essa pessoa, saber quem é essa pessoa, e aí se aproxima. E aí vai tentando ver. Eu digo, eu tenho todos os meus projetos, com qualquer que seja a empresa, qualquer que seja a pessoa, eu digo, vamos primeiro conversar, porque eu preciso saber também se eu me interesso pelo teu projeto. Então, por que isso? Porque muitas vezes você está não precisando de um coach. Você está precisando de um terapeuta ou de um psiquiatra. Sim. Não sou eu. Tá? Apesar de ser psicólogo, eu não faço a psicologia clínica. Eu indico para um colega para fazer o processo terapêutico. Se a pessoa está me dizendo, não, mas eu tenho alucinações, eu digo, então procura um psiquiatra. É um outro processo, não é o coach que vai resolver. E a outra coisa muito importante, algumas empresas dizem assim, Jairo, eu quero te contratar porque o meu diretor precisa de um coach. Eu disse, mas ele sabe que ele precisa? Não, mas eu acho que ele precisa. Aí muitas vezes, André, eu disse, tudo bem, eu estou aqui porque o RH me indicou porque você precisa de um coach. Eu não preciso não. Quem falou a você que eu preciso? Eu não preciso de nada, eu sou ótimo. Eu disse, ó. Então assim, não é uma coisa que alguém diz que você precisa, é você despertar em você que você precisa. Então, o trabalho até do coaching é um trabalho que ele não indica o que você tem que fazer. Ele desperta em você aquilo que você quer fazer. Então, o meu trabalho é através de perguntas, e o trabalho do coach é 100% perguntas, é através de perguntas despertar o que você precisa tomar de ação que só depende de você e que você não está fazendo. Porque eu costumo dizer que se tem alguma coisa na tua vida que não está legal, significa dizer que tem alguma coisa que você precisa fazer e que você não pode terceirizar. É você que tem que fazer. E não adianta dizer, porque depois de conhecer fulano, minha vida ficou ruim. Não, como é que fulano entrou na tua vida? Você deixou. Então assim, nós temos a condição de escolhermos, nós temos a condição de estarmos onde a gente quiser estar. Mas, Jair, essas práticas e habilidades que você tem, né? Elas, voltando para a questão do luto, por exemplo, elas se aplicam, pode de alguma forma ajudar. Eu entendi, como você colocou, procura um psiquiatra, um psicólogo para algumas coisas muito realmente específicas. Mas a gente enxerga que nesse treinamento que você tem, dessas suas habilidades, pode ser um caminho também, né? Sim, pode ser um caminho. Eu digo que é o seguinte, quem está passando por um processo, por exemplo, de luto... que não consegue esquecer a esposa que se foi, o marido que se foi. Vive eternamente naquele luto eterno, né? Precisa de um acompanhamento, não necessariamente de um coach, mas precisa de psicoterapia e talvez de um psiquiatra. Se entrelaça também em laços ou caminhos espirituais? Como é que você não mistura isso? Eu não misturo, mas eu respeito muito, né? Eu respeito muito esse processo. Eu acredito que tudo que vem para melhorar o indivíduo, para deixar ele num bem-estar, eu acho que é válido. Então, assim, não existe a religião certa, não existe o caminho espiritual certo. Existe aquele que você se encontra e que te faz bem. Se você se encontra nesse aqui e te faz bem, respeito todos, quero bem a todos, tá? Porque na hora que você tem qualquer caminho que faz bem ao indivíduo, não importa onde é esse caminho, onde está esse caminho. Importa que a pessoa está melhor. Importa que ela está se curando. Então, onde a gente bate na porta e tem uma possibilidade de cura, vale. O que não vale é você se isolar, você começar num processo de isolamento e especificamente de estar sozinho tentando resolver algo que você não consegue. Então, eu acabei de dizer, se tem alguma coisa acontecendo na tua vida, significa dizer que você precisa fazer alguma coisa. Então, mas Jairo, então quer dizer que nesse caso é sozinho que eu vou resolver? Não, eu estou falando que você precisa tomar uma ação, ninguém vai tomar por você. Eu não posso esperar que alguém diga assim, poxa, procura um especialista, porque se eu não tiver com vontade de ir, eu vou dizer, quantas pessoas eu conheço que a gente indica
o psicólogo para fazer, e a pessoa, eu não gostei desse. A gente liga outro. Ah, esse aí eu não gostei. Ah, esse aí eu não sei o quê. Ah, esse aí eu não gostei do horário. Não, não é questão que você não está gostando, é você não está querendo encarar o processo de mudança. Mas você acha que uma pessoa que te procura para, digamos, que você seja o processo de indicação para onde ela vai? Sim. Você pode conduzir para que caminho a pessoa deve ir, justamente quando acontecesse isso que você disse. Isso. Ah, eu fui para o psicólogo, indicou um psicólogo, chegar, não tem nada a ver com o que eu imaginava, ou não tive resultado, na verdade, e ela tem um problema psiquiátrico. Ela deveria ter ido para o... E você, por ter essa sensibilidade, essa experiência, consegue não resolver o problema, digamos assim, mas pode, quer dizer, termina resolvendo o problema, sim, indicando realmente para a solução. Indicando o caminho. Então qual é a facilidade do processo? Quando a gente trabalha com muita gente, a gente lida com muita gente, a gente bate o olho muitas vezes e começa a entender o histórico da pessoa e o comportamento dela, e essa repetição de comportamento, e a gente começa a dizer, olha, é melhor que você procure um terapeuta que trabalhe nessa forma e desse jeito para você. Por quê? A psicologia tem várias bases. Então, assim, tem bases da psicologia que são rápidas. Eu gosto de resposta rápida. Então, não serve uma pessoa que tem uma linha, por exemplo, de uma psicanálise, porque demora um pouco mais. Então, eu quero, Jair, eu quero respostas rápidas. Então, você não quer apenas uma psicoterapia. Você quer cuidar de uma sensação que você está tendo, talvez de alguma coisa que está desencontrada em você. Eu estou com não só sentimentos, eu estou sentindo também algumas alterações. Tá? É somático? Eu estou sentindo, então eu preciso de um psiquiatra. Então a gente começa a ver que há caminhos diferentes. Mas assim, já fui no psiquiatra, eu já fui no psicólogo, e eu não consigo melhorar. Você acha que o meu problema é espiritual? Eu disse, por que não tentar? Porque também tem uma coisa, a gente coloca na nossa cabeça, a gente tem algumas crenças. Se a gente acredita que o problema da gente não é um problema que é tratado com psicólogo, nem com médico, psiquiatra, tá? E nem com coach, nem com mentor, e nem com ninguém, é espiritual, e você vai para o processo espiritual e é cuidado, por que não? Não vejo nenhum problema. Vai lá e se cuida. O que a gente precisa é estar bem. Tá? Se o caminho para estar bem é um caminho que é lícito, é um caminho que não passa por cima de valores, por que não, André? É verdade, eu digo isso porque tem muita gente que está em casa agora nos assistindo e passa por problemas pessoais, por exemplo, essa questão do luto, entre outros problemas, e que temos aqui, a gente está batendo esse papo aqui, com um profissional de 28 anos de experiência com pessoas, né? Então, assim, se você está na dúvida que caminho ir, eu vou para o lado espiritual, vou no psiquiatra, vou no psicólogo, Jairo é uma pessoa que pode ser a ponte que te leve a encontrar esse profissional específico para tentar te ajudar a solucionar esse problema. Jairo, como é que funciona as palestras? Você é palestrante internacional, rapaz. Já fiz palestras fora do Brasil, sim, dentro desse mesmo conceito de levar um pouco de bom humor, de descontração, porque, como eu estou te falando, né? Às vezes, a empresa contrata um palestrante e diz para as pessoas da empresa, tem uma palestra amanhã. As pessoas, meu Deus, depois de trabalhar o dia todo, vai ter uma palestra. Quando elas se deparam com uma palestra mais divertida, mais descontraída, mais animada, a ver que é um stand-up, ela começa a ver que vale a pena estar lá. E que aqueles toques que eu estou dando para ela lá são toques que elas riem, mas elas riem justamente das coisas que elas não fazem, das atitudes que não estão tomando. E elas saem de lá incomodadas. Então, é uma coisa tão interessante, André, porque a gente não tem ideia do poder que a gente tem quando a gente está fazendo uma palestra. Eu estava comentando que uma vez eu estava desembarcando em Belém do Pará e tinha uma moça dentro do avião olhando para mim. E aí, quando saí do avião, ela disse, eu quero falar com o senhor. Eu disse, tá bom. O senhor deu uma palestra aqui em Belém há 3 anos atrás. Eu disse, não lembro, foi, eu estava. E depois da sua palestra eu me separei. Eu disse, pelo amor de Deus, não diga isso. Uma tragédia, né? Aí eu disse, mas você está bem, eu estou bem, ele está bem. Eu precisava só tomar uma decisão. E depois da sua palestra, eu tomei a decisão. Eu disse, então você não se separou por causa da palestra, você tomou uma decisão. Ela, exato, eu disse, ainda bem, agora eu estou mais tranquilo. Então André, eu acredito que é muito isso. A gente ri, porque a vida da gente é engraçada, a gente ri daquilo que a gente fala. Eu já começo, né, você assistiu, eu já começo falando assim, gente, que legal que vocês estão aqui. Vocês acreditam que eu estava numa empresa e eu soube que nessa empresa teve gente que ligou para o chefe para perguntar se tinha que vir
e vocês não fizeram isso, aí eles começam a rir, porque eu sei que tem gente assim, vem cá, tem que ir. Tá? Então, isso é que é legal, né? É você falar de uma forma engraçada, mas conectar as pessoas com a realidade delas. É verdade. Eu vi a palestra e tem uns slides que você usa que são incríveis, né? Que conecta com a plateia, conecta com o público, enfim, com o pessoal que está lá. Vai, continua mais um pouquinho. Uma mini aí, só para poder dar uma... Eu gosto muito de dizer que as histórias... Uma degustaçãozinha do que é stand-up, porque tem o stand comedy, né? Stand-up comedy é uma coisa, stand-up corporativo é outra, né? Vamos agora ao que... A gente fala um pouco de trabalho, especificamente do trabalho, né? O trabalho é algo engraçado. Então, por exemplo, sabe aquele grupo de pessoas, por exemplo, existe em qualquer ambiente de trabalho aquela pessoa que ela está na reunião, ela fica calada a reunião toda, e quando ela sai no corredor, ela diz assim, você viu a meta que o chefe passou? Claro que a gente não consegue. Ele tá doido, é muito bom ser chefe, não faz nada. Agora, vê se ele tá lá na área com a gente, não tá. Então, isso acontece, né? Aí eu gosto de dizer o seguinte, não acontece na sua empresa, mas tem empresa que isso acontece. É verdade. Então, assim, tem muita coisa engraçada no ambiente corporativo. Tem aquele que tá na reunião desenhando, ele não tá ali, ele tá desenhando, ele tá doido para ir embora. Eu digo que tem reuniões que tem reféns na reunião. O que é o refém? É aquele que debaixo da mesa, ele pega o WhatsApp e fica lá. Passando a mensagem pro colega, vem cá, diz que tá precisando de mim, me tira daqui. E a pessoa, sabe, pede o resgate para sair da sala, porque a reunião é chata, existem reuniões que são iguais. Então, às vezes eu pergunto, quem faz reunião aqui com sua equipe? Aí levanta a mão um monte de gestor, um monte de gerente, né, supervisor. Aí eu digo assim, tá, como é que é a sua reunião? A mesma, toda semana? Já era mais ou menos assim, ó, se for a mesma reunião, as pessoas já vão dizendo, caramba, ele vai falar da mesma coisa. Ele devia gravar um vídeo e mandar pra gente, porque ele só fala a mesma coisa, cara. Caramba. Então assim, você não inova, você não leva a reunião para um lugar diferente, você não faz nada diferente. Então isso é muito interessante. Quando a gente está trabalhando mudança de comportamento, e a gente faz com que as pessoas vejam que o comportamento que ela está, né, ali repetindo, não está levando ela para lugar nenhum, ferrou. Eu gosto muito de dizer que tem gente que tem crença limitadora. Por exemplo, tem gente que diz assim, André, eu trabalho aqui na rádio já tem 5 anos, todo ano tem festa, eu nunca ganho. Nunca ganhei nada aqui. Eu não tenho sorte com o negócio de sorteio. É assim mesmo. Aí a pessoa já chega dizendo que não tem sorte, ela nunca vai ter sorte. Nunca vai ter sorte. Nunca vai ter sorte. Então já tem gente que já começa dizendo isso. E aí, o que é que você achou? Chega em casa, faz uma entrevista, chega em casa. E aí, amor, como é que foi a entrevista? Ah, foi boa, mas eu acho que não é pra mim não. Acho que ele não gostou de mim não. Veja, é uma coisa assim, eu já levo a minha própria vida pro negativo. Eu digo que tem gente que é tão negativa que diz assim, se tudo der certo, eu tô lascado. Veja, até dando certo tá ruim. Tá ruim. Então tem gente que é do negativo. É verdade. Né? Então trabalhar com gente negativa não tem coisa pior. Eu digo, tem gente, cara. Tem gente que é tão feliz, mas tão feliz. Sabe aquela pessoa feliz? Aquela pessoa que chega de manhã, você tá lá, tá na frente do computador sorrindo, você diz, o que foi? Você perdi tudo, não salvei, tu acredita? Então assim, é feliz. Tá vendo, Paulo? Como você perdeu os arquivos aí, fique tranquilo, fique feliz. Fique feliz, tranquilo. Quer dizer, tá rindo? Perdi meus arquivos. Perdi todo perdi, André vai chegar daqui a pouquinho, vai me dar uma bronca. Deletei, não botei o áudio. A gente tá entrevistando agora aqui, dá pra falar áudio. Ele esqueceu de dar o play no áudio. Esqueci, pô, de gravar o áudio, mas a gente dá um jeito, manda ele gravar de novo. Não sei, cara. Tem inteligência artificial agora. Coloca lá, dubla lá o Jair, tá tudo certo. Então, cara, então assim, o segredo da vida, eu digo que é estar feliz, estar bem, tá? Ah, Jair, é não levar a vida a sério? Não, leva a vida a sério. Mas não quer dizer que o ambiente, que é sério, que é responsável, ele não possa ser leve, não possa ser divertido. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem coisa melhor que o ambiente divertido. Aquele pessoal, tá sabendo? A gente vai trabalhar domingo, cara. Tá sabendo? Domingo, velho. Domingo. Eu tinha uma faixa pra ir, não vou estar trabalhando, fui escalado. Cara, encara isso de forma tranquila, vai embora, vai trabalhar e vamos fazer a coisa acontecer. Né? Porque a pior coisa do mundo é a gente que reclama. É verdade, é verdade. Gente, como é ruim tá perto de gente que só reclama. É verdade. Porque o cara tá desempregado, ele reclama, ele tá empregado, ele reclama, ele tá trabalhando domingo, ele reclama, ele tá em casa domingo, ele reclama, ele gosta de reclamar. Ô Jair, é positivo a pessoa dizer, eu estava até conversando com o Paulinho outro dia, é positivo a pessoa dizer, não seria bem dizer, não sei como colocar para você, mas, por exemplo, a pessoa está trabalhando, tá? Não está bem, não está aquela coisa toda, mas você está trabalhando, você está ali no universo de pessoas que tem uma rotina de sair de casa, tem o seu salário, ruim ou bom, pouco ou muito, atrasando, mas você está ali, né? Você pensar, e se eu não tivesse com isso aqui? E quando eu não tinha isso aqui, qual era a minha situação? Não era bem pior? Isso pode ser digamos, um fermento para poder
Parar de reclamar. Parar de reclamar, ou você pelo menos, opa, rapaz, realmente, não estou dizendo que você com isso tem que se acomodar, que o mundo acabou ali, não é isso, você tem que procurar sempre os seus melhores. Mas isso pode servir, porque tem muita gente em casa que às vezes fala tá trabalhando, mas sempre, nunca tá bom. Eu entendo que as pessoas querem o melhor e tem que ter e querer o melhor. Mas às vezes vale a pena a pessoa lembrar como estava antes desse trabalho. Sim. Quando você já vem de um melhor e sai, pô, quebrei a cara, estava bem melhor, é uma situação. Mas quando você está sem nada, está desempregado um período ou fora de uma situação, e está ali, e as coisas você vê que poderiam ser bem melhores, mas você pensa, pior era como estava. Eu vou dar valor, eu vou valorizar, vou procurar ser um pouco mais paciente, conduzir as coisas em outros formatos, para poder até ter fôlego para poder passar esse momento ou melhorar ou até para eu ir para outro lugar. Eu tenho que estar bem para poder ir para outro lugar. Não vou esperar eu chegar no fim do poço para buscar um lugar melhor. Né? Eu acho assim, até a título de visibilidade, né? No mercado, né? Você mesmo não estando tão bem, mas você está ali, firme e forte, cabeça erguida, para as oportunidades surgirem. Eu vou te dizer, André, é muito legal o que você falou, porque assim, o que acontece muitas vezes eu não estou bem, mas eu sei que eu já tive até em estados piores, então não estou bem. E estar bem não significa estar na abundância, 100%. Estar bem significa, pelo menos, eu tenho uma base. E quando você não tem a base, se você lembrar, quando você não tem a base, por exemplo, poxa, o cara que reclama que segunda-feira está saindo, pegando ônibus lotado, será que ele já ficou uma segunda sem ter para onde ir? Então, se ele ficou, ele tem que lembrar, putz, mas pior do que pegar um ônibus lotado para ir trabalhar é acordar numa segunda e não ter para onde ir. Pior do que receber salário pequeno é não ter nenhum para receber no final do mês. Então, ele precisa fazer essas comparações. E tem uma palavra que eu digo que é a mãe de todos os sentimentos. É uma palavra chamada gratidão. Então, quem tem gratidão, abre espaço para mais conquistas. Então, quando você agradece o pouco que você tem, você abre espaço para ganhar um pouco mais. Quando você fala em não ficar acomodado, eu tenho uma palavra que eu defino que é inconformismo positivo. Não é, eu não tenho que estar conformado, eu tenho que estar inconformado, mas de forma positiva. Eu estou inconformado por quê? Eu tenho condições de ganhar mais, eu tenho condições de ser melhor, mas eu preciso me mexer para isso. Não é simplesmente aqui, eu estou aqui, mas ninguém me olha. Cara, se você não se fizer ser notado, ninguém vai te olhar, porque o mundo é competitivo, tá? Eu digo que o prego que se destaca é que leva mais martelada, tá? Então eu preciso me destacar, sabendo que toda vez que eu me destaco, eu vou ser alvo de mais críticas, eu vou ser alvo de mais pessoas querendo me tirar do caminho. Sim, vai acontecer, mas eu não posso desistir. Mas o que você colocou para mim é perfeito. Quando a pessoa começa, né, nessa vibe de que não, minha vida tá ruim, cara, mas já teve pior já, então ela não tá ruim, ela tá melhor do que era. Porque nós somos seres que vamos evoluindo. Todo mundo tem uma história, todo mundo que está aqui acompanhando a gente tem uma história de superação na vida. Quando você senta com uma pessoa e diz assim, mas cara, sua vida sempre foi assim? Foi não. Pega qualquer empresário para conversar, ele vai dizer, não, foi assim não, eu já vendi o almoço para poder jantar. Eu já dormi na parada de ônibus, esperando o ônibus, perdi o ônibus. Eu já perdi o vale transporte na época. E fui a pé. Eu não fui assim, não. Já desci pela traseira do ônibus. Já desci sem pagar e corri do motorista atrás de mim. Eu já comi e saí correndo do restaurante. Ele vai dizer isso. Então, assim, todo mundo tem uma história de superação. Então, hoje, você tem... eu tenho uma casa que é pequena para mim. Mas é uma casa, é tua, agradece. Eu tenho um carro. É velho, o bicho é velho, é o carro dos Flintstones. É velho, sabe? Mas ele te leva onde você quer, leva. Agradece. Agradece. Então, assim, agradece, cara. Começa a agradecer, porque abre espaço. Eu digo, quanto mais gratidão, mais conquista. Então, eu estou conquistando pouca coisa. Estou agradecendo pouco, está reclamando muito. A palavra reclamação, quando a gente clama, a gente está pedindo a Deus com muito fervor. Quando a gente reclama, a gente está pedindo mais ainda, com mais fervor ainda, sobre algo que a gente não quer. Então, tudo que eu reclamo, eu aumento o potencial disso na minha vida. Vê que coisa engraçada. Então, quando eu reclamo que a vida está ruim, a tendência é ela ficar pior. Jair, você já teve situações de ter que usar a hipnoterapia? Sim, a hipnoterapia. Você também mexe com isso? Eu trabalhei muito tempo com hipnose. Em 1990, eu estava me formando. Estava no segundo ano da faculdade, segundo ano da faculdade. Eu fiz um curso de hipnose, eu comecei a trabalhar com crianças que tinham medo de dentista. Hoje eu trabalho com a hipnose, né? Já fiz algumas especializações, eu trabalho com hipnose dentro do trabalho de mentoria.
sob supervisão e sob consentimento da pessoa que vai fazer o processo. Ah, e tem isso também? Tem. Por quê? Porque, de novo, como eu te falei, mexer com a cabeça de alguém, mexer com o estágio emocional de alguém é algo que não é fácil e é algo que demanda da gente, primeiro, uma qualificação adequada e, segundo, muito pé no chão para não fazer isso de qualquer jeito. Tá? O processo de hipnoterapia é um processo de cura, é um processo de você trabalhar medos, fobias, mas dentro de uma estrutura. Então, assim, eu quero fazer hipnose. Não é qualquer pessoa, em qualquer momento, de qualquer jeito, para qualquer coisa. Quando a gente percebe que a gente não está conseguindo pelos meios normais, eu utilizo a hipnose. Existem profissionais que dizem assim, não acredito, acho que isso não existe, acho que isso é charlatanismo, bom, eu respeito todo mundo. Eu utilizo. Mas aqui para nós, Jair, funciona isso. Até então tem funcionado. É sério? Vamos lá. É que nem vi naqueles filmes. É parecido um pouco. Claro que o filme a gente fala de ficção. Tem um pouco de ficção. Né? A gente fala de ficção, mas vamos lá. Ou hipnotizar uma pessoa e você vai até ali assaltar um banco. O cara vai lá assaltar um banco, não sabe que foi ele. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim, mas vamos lá. A nossa mente, ela funciona e é muito engraçado. Nossa mente é sugestionável. Então, o trabalho de hipnose é sugestão. Eu vou sugestionando você, vou induzindo você a pensar aquilo que você, ou a sentir aquilo que eu quero que você sinta, tá? Então, eu vou dizendo para você, André, fecha os olhos, se imagina agora numa praia. Você está sentado sozinho, você está sentindo o vento, você está sentindo as águas, você está ouvindo o barulho das ondas, isso está fazendo você relaxar. Se você consegue se conectar com isso, o que é que vai acontecer com você? Você vai relaxar. É verdade. E você está num ambiente tenso. Eu já estou relaxado aqui. Tá vendo? Eu já estou relaxado. Eu estou flutuando. Eu vou dormir. Então veja, se a gente consegue sugestionar, a mente ela é muito engraçada. A mente ela não diferencia o que é real do que é imaginário. Eu chego para você agora e vou dizer assim, André, olha para mim e pensa e imagina que eu estou espremendo um limão aqui na minha boca. Olha. Aí você vai dizer, eita, já a boca salivou, porque a mente ela não consegue entender se isso é real ou imaginário. É verdade, Então a gente trabalha, né, especificamente. Então quando eu digo aqui, quando você pensa, cara, eu vou conseguir, isso aqui vai ser bom para minha vida, eu começo a entrar no estado de auto-hipnose. Eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que isso aqui vai ser bom para minha vida. As pessoas falam, o poder do pensamento positivo. É um trabalho de auto-hipnose. Você está se hipnotizando ali. Você está dizendo, eu estou sentindo que eu estou chegando lá. Eu estou sentindo que algo bom vai acontecer na minha vida. Eu estou me auto-hipnotizando. Eu estou dando para minha mente a condição de liberar ali, tá? Sentimentos, sensações boas para que eu consiga caminhar melhor. Então, esse é o trabalho. Não estou falando aqui das igrejas, mas assim, alguns pastores usam hipnose, alguns pais usam hipnose, usa. Vamos lá, sinta que a tua vida está mudando. Cara, você começa a sentir que a vida está mudando. A partir dali, esse é o processo hipnótico. Dentro disso, junto, né, com veja, a pessoa tem que se permitir, porque fé é permissão. Quando eu falo em fé, eu não falo em fé, eu não falo em religião. Eu estou falando que a fé é uma permissão. Fé é aquilo que eu permito ter. Eu acredito tanto que isso acaba acontecendo. Isso é a tua mente trabalhando, né? A tua mente trabalhando. Diz assim, cara, aconteceu isso aqui ruim comigo, mas isso aqui tem uma explicação. Tem uma explicação, eu lá na frente vou entender que isso aconteceu. Aí o que acontece? Você diz assim, naquela época, foi bom acontecer isso, porque agora eu só sou o que eu sou, porque aconteceu isso lá atrás. Então os pontos se ligam, cara. Os pontos vão se ligando. Então você está passando por um problema agora, e você vai dizer assim, não sei porque eu estou passando por isso. Lá na frente, você vai entender. Não é agora, não. Né, Jair? Não é agora, não. E o que foi que você já viu de mais curioso nesse seu tempo de experiência com pessoas que passaram? Algo que você possa dizer para quem está em casa agora, que você ache fora do comum? Eu não vou dizer que fora do comum, eu estou dizendo que foi muito engraçado. Eu me encontrei uma moça, depois de uma palestra minha, e ela falou, você deu um toque para mim, Jair, de uma coisa que eu achei fantástica. Você falou que a gente não pode desistir do que a gente quer, do que a gente se determina. E eu tenho muita vontade de fazer gastronomia. E eu disse, e o que é que te impede de fazer gastronomia? Eu disse, não, porque eu trabalho, eu ganho um salário muito pouco e o curso é muito caro. Eu disse, mas você já fez pelo menos o vestibular? Porque a gente estava dentro de uma faculdade, foi dentro de uma faculdade. Eu já fiz o daqui. Eu passei, mas eu não tive dinheiro para fazer a matrícula. E o curso ficaria muito caro, praticamente 60% do que eu ganho. Então eu não ia ver com os 40%, porque eu ainda ajudo a minha mãe. Eu disse, o que é que sua mãe faz? Minha mãe faz marmitas e eu ajudo quando eu posso. Porque eu trabalho numa empresa, eu trabalho no departamento pessoal dessa empresa. Eu estou fazendo um projeto lá, que é tirando tudo que está físico para o digital. Eu disse, mas você já teve na faculdade.
conversou com o coordenador do curso, explicou a tua situação para tentar uma bolsa? Ela falou, não, mas é muito difícil. Eu disse, quem disse a você que é difícil? Ela disse, não, eu sei que é difícil, mas como é que você sabe que é difícil? Ela disse, não, eu acho que é difícil, então você só acha. Faz o seguinte, tenta. Tá aqui meu telefone, você vai tentar e você vai me ligar, dizendo se você conseguiu ou não. Aí, 2 dias depois, ela me ligou. Jairo, eu não consegui. Ele disse que não tinha bolsa para ninguém. Eu disse, tá. Quem é que está acima dele aí? Ah, só se for o diretor. Eu disse, tente falar com o diretor, porque ele é o coordenador. Pode ser que ele não tenha o poder de te dar a bolsa. E uns 10 dias depois, ela me ligou. Jairo, eu conversei com o diretor. Você não sabe o que aconteceu. O que foi? Eu ganhei uma bolsa de 100%. Olha aí. Eu disse, mas como você ganhou essa bolsa de 100%? Não. Eu disse a ele que, contei a minha história, falou por que eu queria fazer gastronomia, que minha mãe faz marmita, eu aprendi a cozinhar, tarará. E ele perguntou o que eu fazia. Eu disse que trabalhava digitalizando, né, com a plataforma saindo do físico para o digital. E ele falou assim, eu estou fazendo isso com a faculdade, eu estou pegando todo o pessoal que é físico, as matrículas, todo o pessoal aqui, o histórico, levando para o digital. Você me ajuda nesse processo? Ela falou, só tem o sábado e o domingo. Se você vier todo sábado, nos 2 anos de curso de gastronomia, fazer isso para mim, e eu te der 100% da bolsa, você fica? Ela disse, fico. Então ela trocou o trabalho dela pela gastronomia, os 2 anos de gastronomia. Ela fez. Perdi contato com ela, André. Perdi contato com ela. 5 anos depois, eu tô no Ceará, fazer uma palestra. Estou no restaurante do hotel. E aí, recebi uma tapioca com o formato de uma flor em cima de goiabada. Porque eu tinha dito numa conversa com ela que eu adorava a tapioca Romeu e Julieta. E aí, quando eu almocei, veio uma tapioca Romeu e Julieta com o nome, disse assim, gratidão a você. Aí eu olhei e disse, quem foi que mandou isso? A menina disse, foi a chefe. Olha aí. Aí eu disse, cadê a chefe? Quando ela olhou, eu não reconheci. Ela disse, você não está me reconhecendo? Eu disse, não. Ela estava cabelo curto, sim, já, né, maquiada, muito bem cuidada, sim, apesar sim, de já estar trabalhando, mas estava muito bem, estava com autocuidado em cima, autoestima em cima. Eu disse, tudo bem. Aí sentou, disse, eu sou a pessoa, aí contou a história. Ela já estava morando no Ceará, já estava em outro curso de gastronomia, dessa vez um curso superior, não tecnólogo. Uhum. Já tinha feito um estágio na Argentina pelo hotel e já estava para ir para a Itália. Então, André, eu gosto de frisar que as pessoas são capazes de qualquer coisa. Elas só precisam não desistir no primeiro não. Olha aí, que coisa incrível, né? Eu estava vendo aqui, o que pode se tornar possível através da hipnoterapia, né? Esse é um caso. Esse é um caso. É um caso, é o seguinte, né? Eu não usei a hipnose, mas eu usei a indução positiva. Tenta. Recebi o não. Mas se você quisesse usar a hipnose, você também teria usado? A hipnose, eu teria usado, mas não naquele ambiente, não naquele contexto. Ô, Jair, você está vendo aí que está na moda agora uma série, eu estava vendo nas redes sociais, uma hipnose que toca na pessoa, a pessoa chega ao orgasmo. Isso aí, até onde é verdade, até onde veja só, eu acho que existem pessoas sensíveis para qualquer coisa. Tocou já... Você viu isso aí? Vi. Aquilo ali é verdade, Jair? André, eu digo a você que eu tenho algumas ressalvas. Sim, você assume exagero, várias coisas. Eu acredito que há exagero em muitas coisas. Eu acho que hoje se quer muita mídia, se quer se chamar a atenção, se quer de fato muitos leads, né? Então as pessoas fazem tudo por lead. A gente estava comentando isso, as pessoas separam as pessoas que são famosas, armam barraca no meio da rua. Todo mundo hoje quer estar no centro das atenções e é fácil. Qualquer coisa que eu falar aqui, ou você falar aqui, que possa repercutir de forma positiva ou negativa, vai dar problema para mim ou para você. Então, ok? Então, algumas pessoas buscam os problemas, algumas pessoas buscam, né? Então, assim, eu vejo que, da mesma forma que tem muita gente que faz questão de divulgar aquilo que faz, tem muita gente que faz trabalhos muito sérios e não divulgam, porque não querem exatamente essa mídia em cima. Não querem divulgar para não macular o trabalho que faz. Então, assim, tem muita gente que trabalha com hipnose e nem te fala que trabalha com hipnose. Para não macular o processo de hipnose, que é um trabalho tão sério. Para não macular o trabalho de coach, que é um trabalho tão sério. Então, assim, eu faço, mas eu faço de forma restrita, de forma reservada. Eu não quero divulgação sobre esse processo. Então, por exemplo, eu não conto muitos casos, como eu acabei de contar isso para você. Sim. Eu não conto muitos casos de realizações que aconteceram. Por quê? Porque as pessoas também têm uma identificação de dizer assim, eita, aconteceu com essa moça, já vai me ajudar a acontecer comigo. Não, o caso dela é diferente. Ela trabalhava com a mãe desde os 10 anos, com comida, ela tinha um talento, ela tinha um dom, ela já tinha o conhecimento, ela foi fazer algo que complementava tudo que ela já tinha. É diferente de, eu nunca trabalhei com isso, vou começar a trabalhar agora e vou me dar bem. Gente, não é assim. Começou uma história, todo mundo quer ser social media, né?
André está aqui, meu social media, mas todo mundo quer ser eu vou ser social media porque eu fiz um curso de Instagram. Ok? Agora eu sou social media porque eu fiz um curso de Instagram. Não, cara, não é assim. Não é assim. Não é qualquer pessoa que serve, não é qualquer pessoa que consegue, tá? E assim, e a gente não vai pagar para qualquer pessoa ser social media, não. Não é bem assim. Porque tem uma pessoa que... eu vou ser influencer, porque todo mundo que é influencer fica rico. Não. Tem um talento, tem um processo. Poucos influenciadores que começaram sem base e se deram bem. A grande maioria tem uma base, até tem um laço financeiro por trás dele, para investir, porque senão, do nada eu vou ser influencer. Não, gente, não é assim, do nada eu vou ser influencer. Ninguém vai me pagar do nada para eu fazer um comercial na rádio. Não é do nada. Eu preciso ter uma história. E aí também você vê pessoas com história dizendo assim, mas fulano está em todo comercial, né? Ele teve sorte. Sorte não, ele teve um trabalho que foi feito em cima do talento dele. Também não é do nada. Então, as pessoas não podem confundir. Pegar a história de alguém e querer repetir. A sua história, que você conta numa palestra, o seu sucesso que você conta numa palestra, serve de inspiração. Mas não é para seguir o modelo. O modelo não vai servir para mim. Seu modelo é um, meu modelo é outro. Jairo, você falando ainda da hipnose, é possível você hipnotizar um atleta de futebol e ele ir para campo e fazer o gol da partida? Por exemplo, agora a torcida rubro-negra, viu, Paulinho, isso pode até ser um corte. O esporte, você não pode fazer nenhum tipo de previsão, né? Que ele não é, mas assim, o esporte sobe ou o esporte cai? É para falar a verdade, meus amigos rubro-negros vão me matar, né? Atenção, torcida rubro-negra, vindo do mestre agora. Meus amigos que são alvirrubros e tricolores não vão gostar do que eu vou dizer, mas assim, independente de eu não ser rubro-negro, eu acredito que nós precisamos, como pernambucanos, ter um time na Série A. A gente precisa acreditar e precisa ajudar o Sport a subir. A gente precisa de um time na Série A. Eu acho que é uma desonra muito grande para Pernambuco não ter um time na Série A. Que seja o Sport, o Náutico, Santa Cruz, para mim não interessa. Mas a gente precisa de um time na Série A. Gente, a gente não tem mais um clássico aqui. Que a gente pague para ver um futebol de Série A. É absurdo isso aqui, isso é absurdo em Pernambuco. É verdade. Tá? A gente não tem isso. Então, assim, quanto tempo a gente não tem, gente? Sabe? Então, não vou dizer a você que lá dentro o coração alvirrubro está dizendo assim, vai ficar na Série B. Não, mas sim. Eu prefiro dizer que, como pernambucano, é legal e seria bom que o Sport subisse. Então, eu espero que ele suba. Você teria a capacidade, com suas estratégias, de nesse momento que o Sport está passando, estava bem, liderando, sempre entre os 4 primeiros times na Série B, né, qualificados para subir, ser campeão da Série B e até subir, aliás, subir e até ser campeão da Série B. O Sport agora caiu, está em 5º lugar, está passando um momento, não sei se psicológico, o time está nessa turbulência, a gente não é um programa de esportes, mas eu estou usando essa conversa com você para poder tentar enxergar se a hipnose, no momento desse, você ali no campo, antes dos atletas subirem ali, uma conversa sua, por exemplo, você conseguiria dar essa motivacional? Você conseguiria mudar a regra do jogo? Rapaz, vou entrar agora com... Não precisa ser hipnose, mas eu acredito muito que um trabalho voltado, né, de novo, para o bem-estar, para o psicológico desses atletas, como qualquer atleta, eu acho que fica legal. Por quê? Quando a gente vai olhar, não é falta de habilidade técnica, eles sabem jogar, eles são bons, mostraram isso, né, o campeonato todo. Ou estão cansados, ou está acontecendo alguma coisa interna, que a gente precisa descobrir o que é, tá? Ou um dos talentos, que eu sempre digo o seguinte, é muito interessante o que eu vou te dizer. Quando a gente pega um time de futebol e o cabeça do time, o talento do time, ele está bem, o time parece que todo anda bem. Quando ele começa a ficar mal, parece que em solidariedade todo mundo começa a não jogar. Isso é uma observação minha. Gente, a gente precisa sempre de alguém muito bom de cabeça e de talento dentro do campo, ou fora dele, para ajudar as pessoas que estão lá. Eu lembro muito, né, de um pernambucano chamado Ricardo Rocha. Né? Com um amigo nosso, o filho dele trabalha aqui conosco. Tive com ele lá acho que em Florianópolis, numa palestra, e o Ricardo falava exatamente nisso. Quando ele saiu e ficou fora do campo, ele ajudou muito mais a seleção do que dentro. Sim, é verdade. Porque ele era o cara positivo.
Então, talvez o esporte esteja nesse momento faltando alguém positivo para acreditar nesse processo. A torcida acredita, mas precisa ir lá dentro. A gente viu recentemente o que aconteceu com o Fluminense. O técnico chegar para o jogador e dizer assim, você vai entrar e vai fazer o gol do título. Tá? Você vai fazer. Pela voz, pela entonação da voz, pela certeza. O que ele fez ali foi um processo praticamente hipnótico. Ele disse assim, entra lá e faz o que tu sabe fazer melhor, cara. Eu tô acreditando que tu vai fazer. Então acabou. Quando você pega um time e diz pro time, eu confio, acredito em vocês e a gente vai fazer o nosso melhor, porque subiu a questão de honra pra gente, pra nossa família, para os nossos torcedores, para o nosso estado. A gente tá carregando isso, a gente não vai deixar isso cair. A galera toma um choque de realidade e vai lá e faz acontecer. Agora, começa o técnico a ficar ameaçado. Começa o ídolo da torcida a ficar ameaçado. Começa o xingamento. Gente, o clima começa a ficar tão ruim que a galera entra assustada. É mesmo, né? Como é que a gente vê, muitas vezes, o que é que explica um time estar em primeiro lugar e perder por lanterna? Gente, é psicológico, não pode ser algo de técnico. É verdade. Não pode. E essas regras poderiam ajudar, né? Podiam ajudar bastante. Eu acredito muito que um trabalho comportamental dentro de qualquer time. Eu fiz um projeto para um time de futebol e foi muito interessante esse projeto porque a gente reuniu não só os jogadores, mas toda a comissão técnica e nós fizemos um projeto de fazer com que eles acreditassem muito no trabalho que eles estavam fazendo. Então, eu acho que quando a credibilidade no trabalho está sendo feito, quando a gente deixa de lado as diferenças, a gente foca naquilo que precisa entregar, a gente chega lá e entrega. Porque de outro jeito não vai. Não vai. Isso em tudo na vida. Isso foi com você no período da pandemia? Como foi tua vida, Jairo, nesse processo de pandemia, Covid-19, você como palestrante, como foi que... Eu vou te dizer que foi um ano que se eu pudesse tirar da minha vida, eu tiraria. Foi 2020. Eu fui fazer um projeto pessoal, eu fui para o Canadá em 2020, investi para ir para o Canadá, voltei do Canadá dia 1 de março de 2020, passei fevereiro, né? Porque fevereiro sempre foi um mês de baixa para mim devido ao carnaval da gente e tal. Fui para lá estudar, Canadá, voltei dia 1º de março do Canadá. Eu estava sem agenda até junho. Eu estava devolvendo para os clientes a minha agenda, dizendo, eu não tenho como atender vocês. Eu estava com todos os meus sábados e domingos tomados, com palestras no Brasil todo. E a partir do dia 16 de março, a gente começou a ter lockdown, a gente começou a cair. E eu não só tive que cancelar as palestras, como devolver alguns investimentos que as empresas tinham feito. Né? Então, foi um ano muito difícil. Eu vou acostumado a viajar. 3, 4 estados por semana, de repente eu me vi dentro de casa. Então, eu fui fazer, né, abrir, o primeiro mês a gente tenta, segundo e tal, eu fui fazer, no 5º mês que eu fui fazer a primeira palestra online, que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Foi uma palestra horrível. Foi porque não tinha estrutura, ninguém tinha estrutura de estudo, nada. Cada mundo fazia com a câmera do notebook na frente de casa. Era assim que funcionava. Então você pensa, eu com 2 calopsitas em casa, menino correndo, empregada ligando aspirador de pó. Desgraça, cara. Então assim. E aí eu comecei a ver que aquilo não ia ser. Com 2021, já foi um ano que começaram a profissionalizar, né? Todas as lives para finalizar a transmissão, né, online. Então a gente já ia para estúdio, a gente já tinha câmera melhor, a gente já tinha cinegrafista filmando, a gente já tinha uma série de coisas acontecendo. Então profissionalizou-se. A gente começou a ver que o custo de fazer, o investimento de fazer uma palestra presencial e online era o mesmo, porque a gente tem que ter estrutura. Internet dedicada, internet cabeada, muita grana para investir em estúdio, em câmera boa, em celular bom, né? Com captação de som boa. Então, assim, não sei se vê. Mas 2020 foi um ano que eu fiz 9 cursos online. Eu fiz uma formação de dublagem, virei dublador de desenho. Sério? Eu fiz curso de culinária. O que você pensar que ia aparecer, eu fazia porque eu precisava ocupar minha mente. Então, eu tenho Tu lembra com quem tu fez, Jário, o de dublagem? O de dublagem eu fiz com Héctor Izuin, que é o dublador do Batman no Brasil. Héctor é um grande mestre e ele deu esse curso online, foi 6 meses de curso. Ele é de São Paulo? Ele é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E a escola é no Rio de Janeiro.
É Macunaíma Escola de Dublagem. Macunaíma. Escola de Dublagem. A escola de ator, né, que tem dublagem. Um dos meus sonhos, eu até bati na trave, eu fui para São Paulo uma época e passei alguns testes de dublagem, foi até meio sem querer. Eu estava em um bairro, eu acho que era na Vila Madalena, em São Paulo, e por acaso na época tinha, não sei se tu lembra, tinha aquele Foursquare, que você marcava onde estava, era só para marcar, não tinha... Sim. Aí, nessas minhas marcações, mostrou que a 16 metros, 16 quilômetros, alguma coisa assim, próximo do lugar, tinha um estúdio de dublagem. Aí não estou fazendo nada. Vou lá. Eu vou caminhando, passeando, andando. Eu vou lá, fui lá, bati na porta, entrei. Quando eu falei, a menina olhou assim, você é pernambucano, né? Pro sotaque da gente, né? Não. Aí ela se... Não, ela não falou Pernambuco, você é nordestino, né? Eu sou de Pernambuco. Mentira, a dona é pernambucana. Pronto, acabou. Era tudo que eu queria. Tudo que você precisava. A mulher de Pernambuco, eu de Pernambuco, querendo fazer um negócio. Tudo conspirando aquilo que você falou, né? Pra ser aquilo ali. Aí eu, sério, quem é? Olha, não tá, é uma senhora já, mas quem é o nome dela? A mulher foi a primeira Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo. E era dona do estúdio, quem tocava era o filho, mais pela idade que ela já estava, enfim. E isso acontecia, não, mas a gente dá cursos e tal. Era Unidub, esse estúdio. Era bem conhecido. Eles fazem o Cavaleiro do Zodíaco, entre outros seriados. Né? Fui para fazer um teste. Vamos fazer um teste, porque assim, a gente confunde muito o fato de a gente ser locutor, ter o lance da voz, mas não é isso, né? Não, é a interpretação, tem que ser ator. E é complexo. Bem complexo. Eu fiz um teste, realmente passei. Não é fácil. Cara, então, você tem uma voz fantástica, daria para fazer várias coisas, mas está totalmente fora do contexto, porque tem que ter a técnica do labial, enfim. Tudo aquilo lá, mas assim, você lê, você interpreta e você fala. Então, assim, a dublagem é algo que não é simples. Você lê o texto, você interpreta o que o personagem está falando lá, e você fala no tempo que está batendo a boca daquele personagem. Então, pensa que é tudo muito rápido para você gravar. É verdade. Porque não pode sobrar boca. A boca tem que bater lá, na mesma hora que você está lendo o texto, e a entonação da voz tem que ser, se é medo, se é alegria, tem que estar também batendo na tua voz, que é o personagem. Então, assim, quem olha a dublagem pronta, diz assim, eita, ficou legal, mas o trabalho que dá, e aí é treino, muito treino. Então, foi um curso de 6 meses, foi muito bom, e eu fui para a área de desenho animado, porque é uma coisa que eu gosto, mas eu não me formei para trabalhar. De novo, foi como hobby, para ocupar minha mente, que eu tinha que estudar. Mas tu fez online ou foi pro Rio? Tudo online. Era pandemia, tudo online. Então, eu montei um mini estúdio, num quarto que eu tinha, um mini estúdio, comprei microfone, comprei tudo, e a gente fazia as gravações, fazia as dublagens, e o Ettore dava aula, a gente entrava, a gente gravava, ele olhava, dizia, tá errado, a boca não ficou legal, tarará. Então, a gente dublava muitos filmes, né? A gente dublava muitos desenhos, e ele ia... Né, dando os toques, encaixando, dizendo o que era. E durante a semana a gente tinha as atividades para treinar, para falar. Então, eu estava sempre ocupado. Então, voltando ao princípio, 2020 foi o ano de descobertas de muita coisa. Eu digo de resiliência, da gente ir para o fundo do poço e voltar, e para muita gente, né? É verdade que os casais se separaram mais, isso aí? Ou isso é desculpa para um negócio que já não estava bom? Eu acho que quando não está bom, veja, já não está bom. O que sustentava a relação era um trabalhando, passando o dia fora, outro passando o dia fora. E de repente os dois ficando dentro de casa. Já não está bom, então... só faz com que potencializa aquilo. Potencializou. Acho que o excesso de convivência, muitas vezes, potencializa, né, essa necessidade de separação. Né? Talvez, às vezes, essa coisa da saudade, ela é boa, né? Você passou a semana fora, estou com saudade e tal, mas eu estava vendo todo dia, toda hora, e você chamou a atenção, porque foi muito engraçado. Assim que abriu a ilha de Fernando de Noronha, para a visitação depois da pandemia, eu saí daqui de Recife e estava indo para São Paulo. E eu sempre sento, né, na cadeira do corredor do avião. E nesse dia eu estava no corredor, e um senhor sentou na janela. E ele falando com a senhora que estava no meio da outro corredor. Eu disse... O senhor quer que eu vá para lá, para ela vir para cá? A sua esposa, ele fez, mas fique, porque eu estou 8 dias com ela depois da pandemia. O senhor fica aqui, não vá para lá não, deixa ela lá, eu vou aqui. Então você vê que as pessoas já não queriam mais tanta convivência. Né? Então, essa foi a história. Essa história. Para quem está montando seu negócio agora, Jairo, explica um pouquinho, a gente sabe da qualidade que você tem nos negócios, mas falando de números, hoje o mercado de pessoas com a sua qualidade... seja palestrante, seja uma pessoa formada em psicologia, gestão de negócios, todas as suas expertises que tem.
como é que gira o mundo financeiro para essas pessoas hoje? Vamos lá. Vamos lá. Não precisa dizer quanto que você cobra na palestra. Até porque temos muitas pessoas nos assistindo, podem querer, óbvio, contratar você e vão poder fazer isso depois. Mas eu vou te dizer que é o seguinte, o mercado hoje disso... O mercado disso é muito interessante. Hoje, a gente falando especificamente de palestra, começou um movimento muito interessante. As pessoas veem que palestra e contar histórias é uma coisa que remunera bem. Então, começou agora uma onda de todo mundo ir para o lado da palestra. Então, nós temos pessoas que são famosas, começando a contar suas histórias e isso dando certo. Então, eu digo que quando se tem conteúdo, bagagem de mão, experiência, história, dá certo. Quando você diz assim, eu quero ser palestrante porque eu tenho um jeito com palco, pode ser que dê errado. Sim. Tá? Uma coisa não tem a ver com a outra. Hoje, as palestras, elas precisam de conteúdo. Então, se você tem conteúdo, vale muito a pena. Se você tem formato, vale muito a pena. Então, eu posso dizer para você que dá para viver de palestra? Sim, dá. Agora é uma construção. Não é algo simples. Sim, é uma construção. E que leva tempo. E como tudo na vida, eu acredito que tudo que a gente... Sim, não existe profissão que paga pouco e outra que paga mais. Existe um profissional que se prepara para ganhar mais e consegue ganhar mais dentro da profissão que ele escolheu. Então, a gente consegue ver um músico que toca só em festa de amigos, porque sou convidado para aquilo, e tem um que, além de tocar em festa de amigos, ele toca em grandes espetáculos. Sim. E conhece o mundo todo. Ou seja, não tem a ver com a profissão, tem a ver com o quanto ele se dedica, o quanto ele acredita, o quanto ele faz acontecer na vida dele. Então, tem muito isso. Então, essa história de que, psicologia não dá dinheiro. Porque ser psicólogo, a primeira coisa que a pessoa faz é abandonar a terapia quando as coisas apertam. Professor de inglês é a mesma coisa. Vai ser professor de inglês? Não. Depende da tua metodologia, depende de como você aplica isso e depende de que nicho você trabalha e como você trabalha. Tá? Eu posso ter um trabalho onde eu cobro menos e ganho no volume, porque eu tenho muita demanda, e posso ter um trabalho tipo, eu só faço 2 palestras por mês. Eu cobro 150 mil em cada palestra e faturo 300 mil em 2 palestras e não quero mais trabalhar o mês todo. Também posso. Então, vai de estratégia de cada um. Tá? Então, respondendo para você, esse é um mercado promissor. É sim um mercado promissor. Algumas pessoas me procuram com histórias, dizendo, quero mentoria para ser palestrante. Algumas eu digo, não funciona para esse tipo de contexto que você tem. E outras estão comigo fazendo, né, o trabalho de mentoria para ser palestrante. Eu acho fantástico. Eu dou muito valor a quem tem uma história boa e que essa história pode inspirar pessoas em outras histórias. Ou que tem metodologias que funcionam. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele dá palestra nos Estados Unidos. Ele falou assim, eu dou palestra aqui de como quebrar a sua empresa. Eu disse, mas por que você faz isso? Porque eu já quebrei 10 no Brasil. Eu sei quebrar. Agora, como é que funciona? Eu não sei como faz funcionar. Agora, como quebra, eu sou especialista. Porque eu sei quebrar a empresa. Porque o cara que vai ver, não, eu vou ver como eu quebro para eu não quebrar. Exatamente. Fazer isso. Se você fizer isso, quebra. Então faz diferente. Faz diferente, Não deixa de ajudar. Mas tu sabe como é que faz? Não sei como é que faz certo. Agora, se você fizer assim, eu sei que é errado, vai quebrar. Ok? Então, você aconselha para quem está nesse universo seu? Sim. Vai fazer esse investimento? Investe, estuda. É caro ter um Jairo Martiniano como professor? Não, de jeito nenhum. Você como é que é? São turmas que você forma? Qual é a próxima turma? O meu trabalho é sempre individual. É individual? Por que eu faço individual? Por que eu faço individual? Porque existem algumas coisas que são muito pessoais e Sim. que não é legal a gente estar compartilhando. Então, eu preciso entender a história. Entendi. E eu faço, mas existe a possibilidade aí para março da gente abrir uma turma de formação de palestrantes, sim. Sério? Existe a possibilidade. Aí mexe com oratória, a gente vai mexer com tudo um pouquinho, comunicação, oratória, como vender, como ter um social media, como levar isso para a plataforma e principalmente quem são os clientes que compram aquela história que você tem para falar. Então aguarde aí, hein? Provavelmente vai ficar sabendo antes para a gente divulgar aqui. Volta aqui para falar mais sobre isso. Vamos falar, vamos sim, com certeza, André. Né? Olha, a gente batendo um papo aqui com um dos mais requisitados e importantes palestrantes, Jairo Martiniano, que é uma pessoa incrível, bastante experiência, é um dos mais procurados, porque tudo que é bom, a gente quer pra gente, né? Não podia ser diferente aqui no Mercado Business, pela Play Hits TV. Jairo, muito obrigado. Eu que agradeço, André. Prazer demais. Muito obrigado. Que coisa boa. E eu queria que você deixasse suas redes sociais e convidasse as pessoas a te conhecer um pouco mais. Ótimo. E os empresários e as pessoas que estão nesse meio que quiserem te contratar, te conhecer mais,
pudesse te localizar, se você tiver um telefone. É só entrar em contato com a gente pelo Instagram, @JairoMartiniano, né? Lá tem um link que leva você direto para a nossa página comercial, tem lá a Bárbara, tem lá a Bruna, que cuida da gente, de toda essa parte aí, e com certeza vai trazer uma boa solução para o que você precisa, com um investimento adequado também para o negócio, porque eu digo que a gente se adequa, né, ao budget, ao que o cliente quer pagar. Né? Hoje eu posso dizer para você que o que mais me move é poder levar a transformação para dentro das empresas. Tá? Essa parte financeira fica com as meninas. Olha aí, tá dando a dica para você. Mas qual é a rede social? @Jairo Martiniano. Jairo Martiniano. No Instagram. No Instagram. Pode ir atrás ou no LinkedIn, Jairo Martiniano. Lá tem os 2 canais que vão direto para a página de comercial que a gente tem. Bom, tem a bio lá e vai ter o teu contato, certinho, né? O pessoal para atender bacana. Muito bom. Esse foi mais um Mercado Business aqui pela sua Play Hits TV. A gente se encontra em breve com um novo bate-papo aqui junto com você.